Olá, papai! Olá, mamãe! Tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. Meu nome é Samela, eu sou médica pela Universidade Federal de Viçosa e pediatra pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. E hoje o tema do nosso vídeo é Introdução Alimentar. A introdução alimentar é um tema que eu gosto bastante e eu acho que ela deve ser explicada tintim por tintim para que os pais possam introduzir os alimentos na vida do seu filho de forma adequada, prevenindo assim problemas alimentares lá no futuro. Então, começando com a introdução alimentar, a gente deve falar da importância da alimentação da mãe desde a gestação. Então, desde quando a mãe descobre estar grávida, já é importante que ela se alimente bem, né, contribuindo aí para a saúde do concepto do seu filho que ainda está dentro da barriguinha. Quando o neném nasce, a gente introduz o aleitamento materno. O aleitamento materno, ele é recomendado pela OMS, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Ministério da Saúde, que seja exclusivo, livre demanda até os 6 meses de vida e a partir dos 6 meses de vida seja introduzida a alimentação complementar e o aleitamento materno mantido até 2 anos ou mais, de acordo com a vontade da mãe, do bebê, desde que não interfira na alimentação do seu bebê. Bom, quando que a introdução alimentar deve ser iniciada? Como eu já disse, a partir dos 6 meses. Por favor, não se apresse, vovó, mamãe, papai. Tem que ser no tempo certo. Por quê? O bebê ele já tem que ter maturidade neurológica, né, e fisiológica para ficar sentadinho, né, para conseguir ingerir o alimento, para diminuir, atenuar o reflexo de protusão da língua, para que ele consiga deglutir melhor o alimento sólido. E já vai ter mais maturidade fisiológica, porque a saliva dele já vai conter mais enzimas digestivas que vão ser responsáveis por digerir os alimentos. Bom, existem vários métodos de introdução alimentar, tem alguns sendo muito falados recentemente e alguns que já vêm sendo aplicados há vários anos. A introdução alimentar convencional, ela diz que a gente deve iniciar a alimentação complementar com, primeiro, papas de frutas, ou seja, frutas amassadinhas ou frutas raspadas. E a partir daí já introduzir a papa de múltiplas escolhas, né? Que é a papa que contém o legume, que contém a proteína, que contém o carboidrato, que contém a leguminosa e que contém a verdura, né? E existe o método BLW, né? Que é um método novo que vem sendo muito discutido nas redes sociais e discutido mesmo pelos entendidos do assunto, que fala que a alimentação complementar ela deve ser iniciada pelo bebê, ela deve ser guiada pelo bebê. Como que é isso? Ela propõe que os alimentos sejam apresentados ao neném. Então, por exemplo, uma banana. Propõe que você leve essa banana até o seu filho. Deixe ele ver a banana, então vai mexer ali com o sentido visual, né? Com a visão. Deixe ele tocar a banana, sentindo ali contato, descascar a banana, auxilie ele nesse processo, né? E que ele consiga ali, depois de conhecer o que é uma banana, de pegar a banana, né? De cheirar a banana, de escutar sua mãe conversando com ele calmamente, ele vai provar essa banana e vai ficar ali na memória olfativa dele, a memória gustativa, o sabor daquela banana, né? E isso fazer com todos os tipos de alimentos. Então, os alimentos eles devem ser oferecidos na íntegra ou em bastões, né? Ou em tiras ou em pedaços maiores, mas sempre deixar que o bebê explore o alimento, né? Essa integração de todos os sentidos é muito importante lá na frente, porque aquele bebê que está recebendo a papinha,
Às vezes chega para ele aquela papinha amarela e ele não está sabendo o que ele está comendo, o que é aquilo. Aquilo é fruta, aquilo é um vegetal, o que é aquilo? Às vezes vem misturado ainda vários tipos de alimentos, ele não está sabendo o que é, né? E lá na frente, quando ele começar a comer a comidinha da mamãe, do papai, ele vai ter rejeição por aqueles alimentos, porque ele não conhece, né? Ele não teve essa descoberta ainda. Então, inicialmente você pode optar por um método ou pelo outro. Tem pais que ficam desesperados com BLW, perguntando se o bebê consegue mastigar sem ter dente. Sim, o bebê consegue mastigar, mas os alimentos devem ser preparados na consistência, né, específica e nos cortes específicos também, tá bom? Se você é muito ansioso, tem medo do seu filho engasgar com BLW, também, às vezes você pode começar com a introdução alimentar convencional, introduzindo BLW aos poucos, de acordo com a sua segurança, né? Porque no BLW, o bebê, ele faz um reflexo, chama reflexo de gag, ou gag, né? O que é isso? A criança, quando ela introduz muito alimento na boca, aquele alimento induz aquela ânsia de vômito. Então, o bebê costuma cuspir o alimento. Isso é engasgo? Não, isso é reflexo protetor. É igual a gente, por exemplo, quando a gente está escovando os dentes, vai escovar a língua e de repente escovou, colocou muito lá atrás, a gente faz aquele reflexo, não é? Então a criança faz o gag e ela volta a comer normalmente como se nada tivesse acontecido. Foi uma proteção para que ela não engasgue. A natureza é muito sábia, né? Então, às vezes os pais olham aquilo, acham que é um engasgo, ai meu Deus do céu, coloca o dedo na boca da criança, a criança fica traumatizada. Então, assim, não é por aí, tá? Confie na habilidade do bebê e fique de olho. O BLW é um método que você tem que ficar sob inteira supervisão. Você não pode deixar o bebê comendo e virar e fazer outra coisa. Não, você tem que estar olho a olho, sentado ali com ele na mesa, observando cada detalhe, cada reação do seu bebê, tá bom? Então, o que eu vou oferecer para o meu bebê? Vovó, não é Danone, não é biscoito de maisena, não é biscoito recheado, tá? Então, fica aquela ansiedade para poder oferecer o Danone. A gente sabe que a gente não pode oferecer açúcar, a gente não pode oferecer o leite de vaca, produto industrializado, né? Em menores de 2 aninhos não são recomendados de forma alguma, né? O leite de vaca aumenta muito o risco de anemia, de infecções respiratórias, infecções intestinais, sangramentos intestinais e vários tipos de alergia cutânea, respiratória, né? Então não deve ser ofertado. Outra coisa, nada de temperar a comidinha com sal. Temperar sempre a comidinha com alho, cebola, cheiro verde, né? Água, lembrar de oferecer água para o seu bebê. Às vezes o bebê completa os 6 meses, a gente começa a introdução alimentar e os pais se esquecem desse grande detalhe que é oferecer a água, porque o bebê não pede, então ofereça água com frequência, tá ok? E o que eu vou oferecer para o meu bebê, doutora? Quais frutas que eu posso oferecer? Fruta azeda pode? Fruta cítrica? Fruta com gominho ou com bagaço pode? Como é que é isso? Só tem algumas que posso oferecer? Só banana e maçã? Não, vocês podem oferecer todos os tipos de fruta. A única fruta específica que não pode ser oferecida para crianças que têm problemas renais é a carambola. Do restante, todas as frutas são liberadas. Idealmente, uma fruta pela manhã e uma fruta à tarde, tá joia? Na laranja, por exemplo, na mexerica, como que você vai fazer? Você vai tirar a sementinha e vai deixar seu filho explorar, vai deixar seu filho chupar normalmente com o gominho, com o bagaço, sem estresse, tá bom? Por que não aquelas chupetas que colocam ali a fruta para a criança ficar sugando? Vai perder a fibra, né? A fibra é muito importante para o bom funcionamento intestinal, né? Então, nada de processar os alimentos em processador, em liquidificador, coar os alimentos. Quando você faz isso, você retira a fibra, você retira a vitamina. Então, não faça, tá ok? Então, tá. Então, a fruta você escolhe uma pela manhã
e uma à tarde, beleza? E com relação ao almoço, como que vai ser isso? Você vai escolher um grupo de carboidrato, exemplo, arroz. Ah, doutora, pode dar arroz? Pode, desde os 6 meses, pode e deve dar arroz. Bem cozidinho, bem molinho para o seu bebê. Macarrão é carboidrato. Pode dar macarrão? Pode e deve. O que a gente já tem de estudo, né? A gente sabe que o macarrão, a introdução do glúten, se for muito precoce ou muito tardia, não vai influenciar tanto em aparecer a doença celíaca ou não, tá joia? Por exemplo, se você demorar para iniciar o macarrão, pode ser que seu filho manifeste a doença celíaca mais tarde, mas ele não vai deixar de apresentar por conta disso. Então, o macarrão, o glúten, deve ser ofertado a partir de 6 meses, sim, tá bom? Outros tipos de carboidrato, uma batata, uma mandioca, um angu, ok? Então, você vai escolher um alimento do grupo de carboidratos. E depois? Aí depois você vai escolher um grupo de alimentos dentro do grupo de proteína. Então, você pode escolher uma carne de boi, de frango, de porco, de peixe. Peixe pode dar, doutora? Pode também, tá? Então, peixe só você tirar a espinho, né? Claro, daqueles peixes que tem, e pode oferecer a carne normalmente. Se não for carne, o ovo. O ovo deve ser oferecido como? Ovo cozido, nada de ovo frito, tá bom? Bom, no BLW você pode dar o ovo, né, cozido em cortes específicos, e na introdução alimentar convencional você pode dar tanto a clara como a gema também, tá bom? Bem picadinho pro seu neném. E com relação às leguminosas. As leguminosas, a gente tem o feijão, ou a ervilha, ou a lentilha. Você pode escolher qualquer um desses para utilizar na comidinha do seu neném. Nada de, como eu disse, ficar batendo ou coando, ok? Então, feijãozinho, por exemplo, você pode cozinhar o feijão e dar uma leve amassada no prato, sem misturar a comida, alimentos bem separadinhos. Ou até oferecer os grãos inteiros também, tá? E com relação aos legumes, legumes variados, todos os legumes são liberados, ok? Então, cenoura, beterraba, abóbora, inhame, chuchu, tudo pode ser oferecido e deve ser oferecido para o seu bebê. Não só os alimentos que os pais gostam, tá? Porque tem pais que só oferecem alimentos que eles comem, que eles têm em casa. Mas o seu neném, ele deve ter uma introdução alimentar o mais ampla possível, né? Isso vai ser melhor para a formação do paladar dele, para melhor aceitação dele para o resto da vida. Criar os hábitos é uma coisa muito importante, porque vai ser realmente para o resto da vida do seu filho. E as verduras? Ah, doutora, eu dou só caldinho da verdura, porque eu tenho medo de engasgar. Também não é assim. No BLW, a gente vê as crianças comendo verdura lindamente, uma folha de alface, o brócolis cozido, né? Então, é uma coisa muito linda de se ver. E na introdução alimentar convencional também deve ser oferecido. Você pode fazer uma couve, uma taioba, não pegar só o caldinho, pegar a verdura para o seu neném, tá bom? Bom, basicamente é isso dentro dos alimentos que devem ser oferecidos. Ué, doutora, mas não tem biscoito, mas não tem danoninho, não tem iogurte? Não, nada disso. Comida de panela, comida artesanal feita em casa, tomando os cuidados com a higienização dos alimentos, tomando cuidado para não acrescentar o sal, como eu já falei, né? Então, só temperar com outras coisas, por exemplo, né, como eu disse, a cebola, o alho, o cheiro verde, um açafrão, né? Isso aí você pode ofertar para o seu neném. De preferência, quando você for introduzir um alimento que é potencialmente alergênico, por exemplo, o ovo, ou o macarrão, ou a soja, você deve introduzir com intervalo de 3 dias entre um e outro, só para saber se vai ocorrer alguma reação, ok? Uma informação muito importante é que você não deve deixar as mamadas próximas
às refeições principais, né? Ao almoço, ao jantar. Por quê? O leite, ele diminui a absorção do ferro da comida, predispondo aí a anemia, tá? Lembrar, né, na hora da refeição, que a qualidade da comida, dos alimentos, você que é pai, você que é mãe, você vai saber oferecer o melhor para o seu filho de acordo com as nossas orientações, né? Agora, a quantidade, por favor, papai e mamãe, a quantidade eles vão determinar. Eles estão aprendendo a conhecer os alimentos. Antes, eles só mamavam, né? Então, só conheciam o sabor do leite. Quando mamavam no leite materno, já é comprovado que eles sentem alguns sabores, algumas variações de sabores de acordo com a alimentação da mãe, né? Mas o bebê que mama a fórmula, por exemplo, ele só conhece um tipo de sabor. E aí, na hora que começa a introdução alimentar, ele tem um mundo para explorar, de formatos, de cheiros, de cores, de sabores. Então, tenha calma com seu bebê. É normal o neném colocar o alimento na boca e cuspir às vezes e fazer careta, tá? É completamente normal. Não quer dizer que seu filho não gosta daquele alimento. São necessárias, no mínimo, 10 exposições para o bebê começar a aceitar determinado alimento. Então, se ele não aceitou antes disso, fique tranquila, continue oferecendo. Nunca diga perto do seu filho que ele não gosta de um determinado alimento. Diga que ele está aprendendo a gostar, que ele está conhecendo o alimento. Quem sabe ali para frente, em algum momento, ele queira alimentar, ele queira provar realmente, né? Se nutrir daquele tipo determinado de alimento. Então, não crie esse bloqueio, tá bom? Na hora de comer, é para ser um momento prazeroso, tanto para a mãe como para o filho. Precisa de uma interação positiva. Então, você vai colocar o alimento para o seu filho, deixa seu filho fazer bagunça, deixa seu filho se sujar. Isso faz parte nesse ato de explorar os alimentos, né? Você vai ficar ali cara a cara com seu filho, ele sempre com supervisão, e você vai conversar com ele calmamente, vai sorrir para ele, vai manter o contato olho no olho, né? Isso é muito importante. Então, nada de brigar, tá? É um aprendizado. Se o bebê pegou, colocou na boca e cuspiu, ele provou. Se ele pegou, deu um beijo, ou se ele lambeu o alimento, ele provou. Então, calma, é um processo, né? Às vezes tem mãe que quer que o bebê com 5 meses e 29 dias esteja só mamando e que com 6 meses ele já bata um pratão. E às vezes não é assim que acontece, né? Se ele bater um pratão, ótimo, tudo bem. Mas é muito importante que vocês saibam que comer bem não é comer muito. Comer muito não vai trazer qualidade de vida para o seu filho. Pelo contrário, pode predispor várias doenças crônicas, né? Obesidade, tudo que vem junto com ela, hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, enfim, né? Comer muito não vai trazer proteção contra doenças. Então, ele tem que comer adequadamente, ele tem que comer bem, com variedade, né? Quanto mais colorido o prato do bebê, mais variedade de nutrientes ele vai receber, né? Mais tipos de sabores, mais aquela alimentação vai despertar a curiosidade do seu bebê, que a criança é curiosa por natureza, não é mesmo? Então, é um processo de aprendizado, tenha muita paciência, muito amor nesse momento, tá? Para a introdução alimentar ocorrer da melhor maneira possível. Então, a introdução alimentar, ela ajuda até a família a criar bons hábitos alimentares, se aquela família ainda não criou. Por quê? Porque a família vai ser um exemplo para a criança. Na hora da refeição, o ideal é que a família se sente à mesa, sem nenhuma distração, sem TV ligada, sem celular, sem tablet, tá? Converse tranquilamente aquela sensação boa de estar ali em família, se relacionando, conversando, certo? E que os pais alimentem o mesmo que o filho. Então, por que o pai vai comer uma coisa que o filho não pode comer? Tá? Não tem nada desse negócio da criança aguar.
também, né? Que às vezes ficam falando, ai, mas se aguar, depois ele vai passar mal, querendo muito aquilo. Não, não ofereça guloseimas para o seu filho, não faça isso. Ofereça coisas boas para ele. É aquela mesma metáfora que a gente fala, você vai regar uma planta com Coca-Cola? Não, você vai regá-la com água. Então por que você dá Coca-Cola para o seu filho? O suco de fruta, que já está completamente contraindicado em menores de 2 anos. Sério, doutora, não pode dar suco de fruta? Não deve dar antes dos 2 anos. É preferível que você dê a fruta, né? Que vai ter mais fibra, vai ser mais interessante para o seu bebê, e a água. Não dê junto, senão você vai estar dando muita caloria e pouca fibra. Não vai ser interessante para o seu neném, né? Como saber que o bebê está gostando ali da alimentação? Seu bebê vai ficar conversando com você, vai manter, né, aquelas vocalizações, são agradáveis, vai olhar nos seus olhos, às vezes vai sorrir, né? Então não crie, não faça da alimentação um momento tenso para o neném, dizendo que ele tem que rapar o prato, ou chuchando a colherzinha na boca do bebê a qualquer custo, a colher perseguidora, e o bebê não está querendo aquela colher. Não, a quantidade, o seu bebê vai regular, ele já tem hormônio de saciedade para dizer a hora que ele não quer mais, tá bom? Então assim, se seu bebê comeu 2 colherzinhas por refeição no início da introdução alimentar, já está suficiente, não precisa de mais, isso é o esperado. O resto você vai complementar, a fruta, o leite, tá bom? Então tenha muita paciência, né? Porque essa aquisição é gradual, da mesma forma que andar, que falar, comer também é gradual, né? Como eu disse, não acrescentar o sal, porque toda criança ela já nasce com o paladar preferindo o doce, isso já é inato do ser humano. Agora o sal, esse paladar é formado a partir da introdução alimentar, a partir, né, de 6 meses de vida. E aí, se você introduz esse sal precocemente em grande quantidade, você tem mais chance daquela criança depois virar uma criança hipertensa, né? Então, o ideal é que você não ofereça, que ela conheça o sabor do alimento na íntegra, certo? Depois, essas quantidades, né, vão variando, então vou explicar aqui para vocês. 7 meses é cerca de 2/3 de uma xícara, o tanto que ele precisa comer por refeição, no almoço e no jantar. 9 a 11 meses, 3/4 de uma xícara. 1 aninho, 1 xícara. Então, assim, é pouca quantidade. Se ele está comendo mais que isso, ótimo, mas se estiver comendo menos, desencana, tá? Tá tudo bem com seu filho, vai ficar tudo bem. Não trocar a alimentação pelo leite, tá? Dá um intervalo aí entre a refeição e o leite, o aleitamento, para não ter aquele probleminha que eu falei da anemia. Já está comprovado que atitudes controladoras e impositivas dos pais aumentam o risco do seu bebê depois de virar um bebê obeso, de virar um bebê com transtorno alimentar, com ansiedade, compulsão alimentar e com obesidade, tudo que vem junto dela, tá? Então, na introdução alimentar, tenha respeito pelo seu filho, não é não. Se ele está saciado, se ele não quer mais, não insista, ok? Terminou a refeição, próxima refeição é daqui a algumas horas, né? Não vai compensar com nenhum outro tipo de alimento. Esse é o correto. Então, a introdução alimentar é um ato de amor. Quanto mais você conseguir fazer ela de maneira adequada, evitando alimentos processados, industrializados, evitando misturar os alimentos, evitando bater ou coar os alimentos, ofertando todo tipo de variedade de fruta, de legume, de verdura, de proteína, de carboidrato, de leguminosa para o seu filho. Quando você faz isso, você está adaptando, está formando o paladar dele para o resto da vida, tá joia? Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mais informações, né, sobre os métodos, agende uma consulta com seu pediatra, tire todas as suas dúvidas. Eu atendo aqui em Matipó, vou deixar o meu número de contato aqui embaixo do vídeo. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estarei à disposição, ok?
Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.